Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Maiverso. Eu demorei muito para falar essa frase de novo, mas se você está ouvindo isso é porque eu finalmente decidi apertar o botão de gravar, mas principalmente o de publicar. Esse episódio para mim é um episódio de reestreia, de recomeço, mas ele não é um recomeço que vem de uma resolução, de uma coisa bonita, romantizada. Eu sinto que ele vem de um lugar de frustração. Eu parei o podcast, eu desisti desse projeto que eu demorei tanto tempo para conseguir idealizar, entender o que eu queria, como eu queria. E não foi por falta de tempo, não foi porque o meu microfone quebrou, porque alguma coisa aconteceu, foi por medo. Eu me senti eu senti um incômodo assim muito grande, uma sensação de inadequação mesmo. Então hoje eu queria muito que a gente conversasse sobre essa insegurança, como ela me atravessou, como foi esse processo de eu desistir, de eu voltar. Então é isso. Vamos pegar um cafezinho e hablar. Então, quando eu comecei a investigar o porquê de eu ter parado, o que eu estava sentindo, eu comecei a entender, a perceber que não era medo do julgamento alheio. Eu não estava exatamente com medo das pessoas não gostarem, ou delas reclamarem, ou delas não se identificarem. Eu comecei a entender que era sobre mim, que era uma coisa mais profunda do que só medo de ser julgada. Eu entendi que a minha insegurança ela estava diretamente ligada a esse medo de ser vista. O que parece contraditório falando assim, porque se a gente está falando de medo de ser vista, é ser vista por outras pessoas. Consequentemente, o medo vem do julgamento das outras pessoas. Mas eu comecei a entender que, na verdade, o meu medo era de ser vista por mim mesma. Porque ninguém vai me julgar mais do que eu mesma. Sim. Então, a coisa ficou um pouco mais complexa do que eu imaginava. Porque isso não começou ontem, né? Isso começa muito cedo, começa na infância, eu acho. Porque eu, como mulher, como mulher negra também, eu nunca fui incentivada a ter sucesso por quem eu sou. Eu nunca fui incentivada. Isso aqui não é um jogo de culpa de quem me criou, de quem falou. Eu acho que isso é maior do que a minha família. Mas, falando do meu recorte, eu nunca fui incentivada a ter sucesso por quem eu sou, como eu queria ser. Existe essa mensagem da gente se adequar às coisas para que a gente consiga ser aceita, né? Para que esse momento que você vai ser vista, você esteja adequada. Eu acho que existem várias facetas de como a gente vai várias caixinhas de como a gente vai se adequando, o peso que a gente tem que ter, o corte de cabelo, a gente alisa, a gente não alisa, a gente emagrece, a gente prende o cabelo, a gente fala mais baixo. Então, existem várias gavetinhas de adequação que vão fazendo a gente entender que autenticidade não é pra gente, autenticidade é para homens. Então, para mim, eu comecei a entender muito, principalmente no contexto da minha família, como os homens sempre foram incentivados a serem e fazerem o que eles achassem melhor e terem sucesso pelo sumo da própria cabeça. Incentivo que eu nunca tive. E eu não acho que isso é uma invenção da minha família ou uma grande vilanice contra mim, mas me afetou a ponto de eu não ser segura sobre o que eu quero fazer. Então, eu comecei a entender que esse medo do outro, ele vem de um lugar que não é tão simples quanto, sei lá, trabalhar a minha autoestima para que isso não me afete, né? Porque esse julgamento, antes do outro vir, ele já tá em mim, eu já tô me julgando, eu já tô olhando. E ao longo desse caminho de pausa do podcast, eu procurei muito olhar para mim e olhar para mulheres como eu, principalmente mulheres como eu, parecidas comigo, que são expostas, que trabalham com a imagem, que estão nesse lugar. Eu acho que é muito natural que a gente acesse escritoras, atrizes, pessoas que falam sobre isso, porque essa é uma coisa comum para todas nós, né?
E tem uma coisa que a Grada Quilomba fala, que o machismo e o racismo, eles colocam esse trauma da inadequação pra gente. Que tem uma exigência em você se moldar, em você se adequar. Então, tudo que acaba crescendo num estado natural é um erro, é um problema. Eu acho que essa ideia ou essa regra, como diz a minha psicóloga, que eu criei de que eu precisava estar de determinada forma, eu precisava ser de determinado jeito, eu precisava dessa caixinha para ser vista, né? E é uma coisa muito cruel, porque ao mesmo tempo que existem regras a serem seguidas, elas são quase que infinitas, porque isso inclui o meu julgamento e o de vocês. E eu nunca vou me adequar nem aos meus, imagine os de vocês, né? E aí eu acho que foi aí que começou o meu entendimento e a minha mudança de entender o que era preciso para eu fazer o que eu queria e não estava associada à adequação. Porque esse lugar de estar pronta, da gente estar adequada, da gente esse lugar que a gente chega para que a gente vai estar pronta, ele não existe. Se eu fosse tentar definir aqui o que eu acho que era o ideal, são milhares de coisas. E ainda assim, e até se eu fizesse uma lista do que eu acho que é relevante, do que eu deveria fazer, ainda assim ele não acaba. É um labirinto que eu mesmo crio, sabe? Então, nesse momento, a gente começa a atravessar esse lugar de o que vale mais, o que eu quero fazer ou como eu quero parecer, mas principalmente o que eu quero parecer para mim. Que imagem que eu quero passar. Porque antes de eu querer que as pessoas gostem de mim, que elas troquem ideia, que vocês comentem, que vocês comprem a ideia do podcast de trocar ideia comigo, eu tenho que me convencer de que eu posso fazer isso, de que pode não ser perfeito no começo, de que eu posso fazer sem cenário, no meio da sala da minha casa, sabe? Então, esse processo, eu acredito que ao mesmo tempo que ele é libertador, ele é muito doloroso, porque não é confortável, né? E é uma coisa, é um sentimento agridoce, porque ao mesmo tempo que eu quero estar aqui sentada trocando ideia com vocês, eu também me sinto desconfortável, porque eu não estou numa mesa de bar com os meus amigos falando qualquer coisa, né? Isso foi editado, né? Eu tô maquiada, eu arrumei meu cabelinho, eu tô belíssima, mas existe um contraponto entre a naturalidade e o posado, né? E aí eu acho que uma verdade dura, assim, que eu tive que encarar, e eu acho que, nesse caso, a minha terapeuta Brenda, beijos, Brenda, foi difícil de entender que não cabe a perfeição dentro da minha própria cabeça. Então, entender que o que eu quero fazer, e isso eu tô falando no podcast, a gente tá trocando ideia, mas é sobre qualquer coisa, porque isso não permeia só o podcast ou qualquer coisa que eu queira falar na internet, isso permeia a minha vida inteira. Então, entender que as coisas que eu quero fazer, por mais que elas tenham um objetivo, talvez um roteiro, uma ideia, elas não estão diretamente ligadas à perfeição. E lidar com isso é uma insanidade. Pensar que eu vou fazer uma coisa, eu tenho um padrão de qualidade do que eu quero fazer, como eu quero fazer, mas não é sobre perfeição. E aí, como a gente separa, né? As diretrizes do que a gente pensa que é o ideal, mas que não necessariamente é perfeito. Eu ainda não cheguei lá, tá? Mas eu tô aqui. Alguma coisa eu tô conseguindo fazer. Aí, dentro desse lugar de entender que a gente, principalmente quando a gente está falando de criatividade, eu entendo que eu posso construir alguma coisa, me dedicar a alguma coisa sem o viés da perfeição, um conceito muito difícil de aprimorar, porque eu quero que seja perfeito, eu quero que tenha um padrão que eu nem sei qual é.
E eu li uma coisa da Conceição Evaristo que ela fala sobre escrevivência, né? Que é sobre você escrever sobre o que você vive. E aí ela fala sobre isso, de que ninguém dá voz para ninguém, que as vozes são ecoadas, assim. Então, essa ideia de perfeito fica meio inadequada, porque eu vou falar o que eu penso para vocês, como é o meu processo, o que eu estou pensando, e não existe perfeição em nada do que eu faço, do que eu penso, do que eu vivo, nada. E eu tenho certeza que não existe na vida de vocês também. Que às vezes a gente consegue chegar muito perto do que a gente imaginou, da nossa expectativa, mas nem sempre é o melhor, né? Então, eu sinto que acaba ficando nessa dicotomia de que a gente quer uma perfeição e a gente quer se adequar a esse lugar, que muitas vezes, quando a gente chega nesse lugar que a gente deveria estar, a gente se sente inadequada dentro desse lugar que a gente mesmo criou, dentro da própria cabeça. Então, como que a gente pode ser inadequada dentro de um lugar que a gente mesmo criou pra gente? Aí eu começo a pensar o quão pouco a gente sabe sobre si, né? Porque se a gente for aplicar isso que a Conceição fala, sobre a gente escrever sobre as nossas vivências, sobre a gente olhar para a nossa vida dentro do que a gente vive, a gente tem que se conhecer um pouquinho, né? E eu acho que essa busca pela perfeição, por se adequar, ao mesmo tempo que a gente está se empenhando para se colocar num lugar, a gente acaba se afastando da gente mesma. Porque aí não é sobre quem eu sou, não é sobre como eu quero ser. É sobre como eu quero ser para ser vista. Isso é loucura, pô. Então eu queria muito falar sobre esse assunto no episódio de reestreia, porque é uma coisa difícil de lidar e eu acredito que eu não seja a única lidando com isso, né? No meu caso, graças a Deus, eu tenho minha terapia, meus amigos, minha esposa. Tô procurando ter paciência comigo mesma, porque eu acho que também se desvencilhar dessa ideia é um pouco frustrante, porque não é uma coisa que você aperta um botão e você começa a fazer as coisas com muito desprendimento, como uma criança de 3 anos. Uma coisa que tem sido muito difícil para mim nesse processo é encarar essa realidade de que o meu medo não é que eu seja desaprovada pelas pessoas, mas é que é essa sensação constante de que eu preciso me convencer de que eu sou boa o suficiente. Que eu posso colocar as minhas ideias no mundo, que eu posso ser vista e que elas não precisam ser perfeitas. Então, é muito difícil porque eu passei quase toda a minha vida me convencendo do contrário. Para mim, parece até antinatural, porque quando a gente lida com o outro, é uma outra cabeça, é um outro conceito, né? Porque nesse processo ninguém nunca me falou que não gostou, ou que era ruim, ou que não. Eu desisti sem receber nenhuma crítica externa. Para mim ficou muito claro o quão poderoso o meu próprio julgamento e as minhas próprias diretrizes são, a ponto de me fazer desistir das coisas que eu acredito. Que a gente foca muito nesse conceito de o que as pessoas vão pensar. Mas você já parou para pensar no que você está pensando a seu respeito? O quanto você está sendo cruel com você mesma? Porque o medo do que as pessoas vão pensar também é real dentro de mim. Ele não é uma coisa secundária, faz parte da equação. Mas o medo que eu sinto de mim, do quanto eu vou ser cruel comigo mesma, eu sinto que é o que mais me afeta. Porque eu vi uma frase tão maravilhosa da Maya Angelou que ela fala assim, vou até ler. Ela fala assim: pisar em um caminho novo é difícil, mas não mais difícil do que permanecer em uma situação que não te nutre mais. E eu sinto que ficar calada era uma coisa que não estava me nutrindo, assim, que estava me sufocando. Que por mais que existisse esse conforto em não ser vista, em não fazer, em não ter essa ansiedade do julgamento alheio e do meu,
não era, esse desconforto não era maior de não estar fazendo o que eu queria fazer. Até porque as pessoas, elas entram nessa equação, né? Eu não faço podcast só para mim, né? Eu faço para vocês, para que a gente troque ideia. Mas quando eu chego nesse estado de autojulgamento, eu nem me dou a oportunidade de ser vista, de trocar ideia com vocês, entende? E eu acredito muito que a parte da insegurança que envolve terceiros, ela está muito associada a valor. Porque eu cresci acreditando que eu não era boa o suficiente, que eu não podia me permitir ser vista nesse lugar de não estar pronta. Numa associação direta, se alguém me desaprova, eu não tenho valor, né? Que está num lugar diferente do lugar onde eu me julgo, né? Então, na minha cabeça, quando uma pessoa fala algo negativo sobre o podcast, sobre mim, sobre a minha aparência, isso automaticamente diminui o meu valor, diminuiria quem eu sou, né? O que é uma loucura se a gente for parar para pensar, né? Quando eu cheguei nessa parte do julgamento sobre terceiros, eu estava assistindo o documentário da Preta Gil, que eu amo de paixão. E eu comecei a perceber, entender na dinâmica da vida dela, das escolhas dela, como essa ideia de que o nosso valor ele diminui ou aumenta com a admiração, as críticas das pessoas, é uma coisa completamente deturpada, porque tanto as críticas quanto os elogios não mudam a pessoa como essência. Né? E é tão comum como a gente vê, às vezes, pessoas que são vistas como maravilhosas, são muito simpáticas, são muito agradáveis e tudo mais, mas nos bastidores a gente tem outra visão do que elas são, ou o contrário, né? São vistas como antipáticas, como pessoas ruins, como pessoas que não são boas de conviver, e na verdade não é nada disso, porque a validação ou a crítica externa não muda quem a gente é. Então, quando eu assisti o documentário, ficou muito claro como a Preta foi atrás do que ela queria, do que ela acreditava e se cercou de pessoas que ela amava, que amavam ela e que impulsionavam ela, porque isso era parte de quem ela é. A generosidade, o talento, a vontade de fazer as coisas que ela queria estava nela, independente das críticas, independente do que as pessoas estavam falando, porque foi um processo difícil. A gente vê no documentário como ela foi atacada, como ela foi diminuída, desacreditada no processo dela com a música. E isso não mudou ela, quem ela era. Existe até uma certa sintonia entre as pessoas que participam do documentário, tanto os amigos mais íntimos, quanto amigos digo, amigos que a gente não são tão conhecidos pra gente, quanto pessoas mais famosas, que existe algo sincronizado em relação a quem ela era, a generosidade dela, o valor dela não estava associado ao que as pessoas pensavam dela. Então, eu sinto que isso me deu muita clareza, muita força de ir atrás do que eu quero. A Preta era uma pessoa que eu admirava muito, que eu admiro muito o processo dela, a vontade dela de ir atrás do que ela queria, do que ela acreditava. E eu sinto que ela só conseguiu chegar no lugar que ela conseguiu e que ela queria porque ela se permitiu ser vista, que ela se permitiu ser criticada, que ela se permitiu ser exposta. E eu acho que ser vista num lugar onde eu não me sinto pronta também me traz esse senso de realidade, porque a gente está trocando essa ideia num contexto quase que na imaginação, né? E eu acho que estar aqui gravando me traz um pouco dessa realidade, de que nada vai acontecer, de que pode ser que passe um gato no fundo, que vocês escutem um barulho da rua, sabe? Que meu cabelo não esteja da maneira correta, mas são coisas que não são importantes, sabe? E eu sinto que furar essa bolha dessa idealização até do que eu consigo amadurecer e entender dentro da terapia, dentro da minha vida, eu acho que é importante, porque
muitas vezes a racionalidade, entender o problema ou entender de onde o problema vem, não necessariamente faz a gente se movimentar. A única coisa que faz a gente se movimentar é a gente se movimentar. Que bacana. Então, para mim, esse movimento vem de um amor próprio, de um lugar de me impulsionar, de ser essa pessoa que acredita no que eu tô fazendo e não permitir que o meu valor seja mutável, né? Que ele aumenta com aplauso e que ele diminui com crítica, né? Então, eu acho que experienciar isso na vida real deixa mais palpável essa realidade, sabe? Então, eu queria finalizar esse episódio convidando vocês a olhar para o que vocês estão deixando de lado por medo, por vergonha, por acharem que não é o momento certo, que não é a hora certa. Para vocês olharem para isso, para vocês encararem isso, para vocês colocarem isso no mundo. Porque até as coisas que não são pra gente, a gente só vai saber se a gente der a cara a tapa, sabe? Então, eu acho que é um ato de generosidade com a gente mesmo, olhar para as coisas que a gente quer fazer, para os projetos que a gente quer colocar, que a gente quer tirar do papel e encarar. Que nem todo mundo vai gostar, que nem todo mundo vai amar, mas que não é sobre isso, né? Que eu acho que a clareza da nossa vida, principalmente do caminho que a gente quer trilhar, vem da gente, vem do que a gente quer. E bancar isso mesmo. Porque só a gente vai colher o bônus e o ônus de ser quem a gente é e fazer o que a gente quer fazer. Convido vocês a sair um pouco desse estado de quando eu estiver pronta eu vou fazer e olhar para um caminho mais de possibilidades, de o que eu posso fazer com o que eu tenho agora, e pensar em você, no que você quer fazer. Porque a gente só vai ter a oportunidade de aprimorar o que a gente quer fazer se a gente começar a fazer, né? Provavelmente, esse podcast eu também não posso falar para vocês que tá tudo resolvido, que eu nunca mais vou parar, mas numa realidade, que é a realidade que eu quero, esse projeto vai continuar e eu vou postar cada vez mais episódios, eu só vou ter a oportunidade de aprimorar, mudar as coisas conforme eu for fazendo, né? Então, eu acho que a gente tem que se dar a oportunidade de fazer, de existir e principalmente de errar, né? De não tá adequado ou perfeito. Porque, na verdade, não tá mesmo, nunca tá. Então é isso. Esse foi o episódio de reestreia do Mãe Verso. Eu não sei ainda como é que isso vai ser, que estruturas vão ter, que conteúdos vão aparecer, mas ele existe, está vivo, né? Ainda ele tá sobre alguns aparelhos, mas ele já tá se recuperando. Então, eu espero e planejo ver vocês numa próxima. E sejam mais gentis com vocês mesmos, tá bom? Se cuidem e até o próximo episódio.